Vamos lá. Eu já queria ir diretamente, se possível, senador Paulo Paim, aqui para análise, tá? Enquanto isso, nós vamos atingindo o quórum que precisamos de votos presentes. Vamos atingindo o quórum. Vamos lá. Enquanto proposição legislativa em tramitação no Congresso Nacional, a emenda constitucional número 88, de 7 de maio de 2015, foi alcunhada PEC da Bengala. Essa emenda constitucional foi promulgada e publicada em 7 de maio de 2015 e, em sua ementa, informa que altera o artigo 40 da Constituição Federal relativamente ao limite de idade para aposentadoria compulsória do servidor público em geral e acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. A alteração do artigo 40 da Carta da República se deu à altura do parágrafo 1º, que passou a seguinte redação. Na verdade, aqui é o parágrafo 2º, não é isso? Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Foi acrescido do artigo 100, com a seguinte redação: até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. A finalidade da sugestão número 23, que ora estamos analisando, é revogar essas prescrições, tanto a da parte geral da Constituição Federal, quanto a da Constituição, não é isso? Para voltar a impor a idade de 70 anos para aposentadoria compulsória. Nossa posição é claramente contrária à sugestão, a posição do relator, que é o senador Telmário Mota. Sabe-se que pelo acompanhamento que a imprensa nacional propicia e também pelas ações e reações institucionais que uma insatisfação contra determinados tribunais, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, permeia o país, o que tem levado à realização de inquéritos policiais federais contra detratores do STF. As manifestações populares de rua contra esse tribunal ou alguns de seus membros especificamente, a manifestações de apoio e de crítica a essa corte e a pedidos de impeachment de determinados ministros que a compõem. Não nos cabe aqui tomar posição sobre a procedência ou não dessa indignação, até porque se as representações pelo impeachment desses ministros forem admitidas, seremos nós, senadores e senadoras, os juízes desse processo, o que nos impede de adiantar qualquer espécie de juízo de valor sobre o tema. Temos convicção, no entanto, de que a sugestão da qual ora nos ocupamos assenta raízes nesse cenário, tendo por elemento propulsor o desejo de forçar uma renovação nessas cortes pelo rebaixamento etário da aposentadoria compulsória. Ocorre que há elementos ponderáveis a considerar na análise de mérito do quanto se sugere. O primeiro desses aspectos se diz respeito à questão temporal. O Congresso Nacional manejou o processo reformador para aumentar o limite etário da aposentadoria compulsória para os 75 anos de idade em 2015. E esse o fez, considerando-os como se deve ser considerado, que atuou com responsabilidade política. Foi porque considerou que os membros dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal ainda detinham condições físicas e principalmente intelectuais e técnicas de continuar a prestar jurisdição com efetividade no espaço entre os 70 e os 75 anos de idade. Ora, não se pode sustentar com razoabilidade institucional que esse juízo político do Congresso Nacional tenha admitido 75 anos como limite de idade funcional em 2015 e que meros 4 anos depois entenda o contrário. Ou se legislou com leviandade à época,
ou se fará isso agora, o que não é tolerável do ponto de vista da respeitabilidade das instituições, principalmente o Congresso Nacional. Acrescente-se a isso que a providência é pedida à míngua de qualquer argumentação sólida que sustente a séria providência normativa de se alterar a Constituição da República. Com isso, se chega à inconstitucionalidade material da sugestão, por lesão ao princípio constitucional implícito da razoabilidade legislativa. O segundo aspecto a considerar é o da impessoalidade, contido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, e que se propaga por todo o aparelho estatal, inclusive pela ação legislativa reformadora do Congresso Nacional. Nesse contexto, não se pode ser admitido, a nosso juízo, que a insatisfação popular contra um ou outro ministro do STF ou contra o conteúdo jurídico de determinadas decisões tomadas por maioria, sob o princípio da colegialidade, leve à alteração da Constituição Federal para que se obtenha uma resposta a esse clamor, alterando-se a composição da Corte com o claro objetivo de se diluir essa eventual maioria formada. Deve ser salientado que o sistema constitucional vigente já apresenta instrumentos para combater excessos eventualmente atribuídos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, quais sejam o processo de impeachment perante o Senado Federal, conforme o artigo 52, inciso 2 da Constituição, e o processo por crime comum perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, a sugestão conspira contra o princípio da impessoalidade, ao pretender alterar o sistema de aposentadoria compulsória por idade para forçar uma renovação da composição do STF dos tribunais superiores, novamente deserta de sustentação fático-lógico-jurídica que sustente a pretensão. Voto. Por todo o exposto, somos pelo arquivamento da sugestão 23 e seu relatório do senador Telmário Mota. É engraçado ler isso aqui, senador Paulo Paim, eu faço em muita atenção a Vossa Excelência, confesso que foi um Vossa pedido... Excelência vai ficar com a vista na mão. Eu sei, mas para mim é a primeira vez que acontece isso, eu ler algo que eu não tenho convicção. Estou fazendo para atender. Claro. Né? Vou pedir vistas para estudar melhor esse assunto, juntamente com o senador Alessandro. Nós temos encabeçado aqui. Essa é outra matéria que tangencia essa questão, mas eu preciso mergulhar um pouco. Mas, juntamente com o senador Alessandro, o senador Stives, nós estamos buscando fazer a CPI da lava-toga, chamada pela população, que foi um dos itens mais debatidos nessa última manifestação que teve domingo pelo Brasil inteiro. Então, a população levou cartaz, levou faixa, isso colocando pela primeira vez como top 5, né, das manifestações do último domingo, a população querendo que o Senado investigue. Essa é a casa para fazer isso, né? O Senado Federal, é a prerrogativa do Senado Federal fazer essa investigação dos tribunais superiores, que foi de forma muito corajosa, desde o primeiro dia do mandato aqui, feito por esse senador que, coincidentemente, está ao meu lado agora, aqui na sessão. Eu sei que é um assunto afim, não tem uma relação direta, por isso que eu vou pedir vistas para estudar, né? São argumentos fortes aqui, mas eu não tenho convicção do que foi colocado no relatório, embora respeite a opinião do nosso colega. Mas eu quero dizer que fiz muito em atenção a Vossa Excelência. Vai estar em boas mãos, né? Porque vocês estão estudando o tema e poderão, quem sabe, até apresentar um substitutivo. Eu não vou pedir vista coletiva, porque eu podia fazer de ofício, porque entendo que é uma matéria mais profunda, merece uma reflexão muito além de uma semana. Isso,